Bom dia, me chamo Manuela Salvador. Irei apresentar o trabalho intitulado Uma análise da atividade de banho e tosa em pet shop sob o olhar da ergonomia. As autoras do trabalho são a professora Ângela Weber Rigg e as discentes Isabela Santiago Gabi e eu, Manuela da Rosa Salvador, da Universidade Federal de Santa Maria. O objetivo do trabalho, então, foi analisar ergonomicamente as atividades e o ambiente de um setor de banho e tosa do estabelecimento do tipo pet shop, localizado em um município do interior do Rio Grande do Sul. Foi escolhido um estabelecimento do tipo pet shop para estudo dada a expressividade desse segmento no mercado brasileiro. De acordo com dados da ABIMPET, a população pet no Brasil no ano de 2022 era referente a 160 milhões. Já o faturamento do setor pet no ano de 2023 foi equivalente a 68,7 bilhões de reais. Em relação aos materiais e métodos utilizados no trabalho, foram definidas 4 etapas, sendo a análise geral e reconhecimento, a aplicação da entrevista semi-estruturada, a análise da atividade e sugestões de melhoria. As etapas foram estruturadas com base na NR17. As ferramentas ergonômicas utilizadas foram o checklist de Couto para avaliação de exigências para a coluna vertebral e o método OAS, e a análise dos dados foi feita através do software Ergolante. Em relação ao local de estudos, o quadro de funcionários era composto por 3 pessoas, havendo a previsão para um médico veterinário. O funcionamento de segunda a sábados, variando o horário de funcionamento aos fins de semana. O estabelecimento fica em uma edificação térrea de 66 metros quadrados e o setor banho e tosa é o foco do estudo. Nessas imagens é possível ver a disposição do mobiliário e dos equipamentos na sala de banho e tosa, como o lavatório, equipamentos de secagem, as cabines de espera dos animais e outros mobiliários que são utilizados pela funcionária. Foi realizado um levantamento em relação aos mobiliários e equipamentos presentes na sala de banho e tosa, atentando para as alturas e distâncias desse layout, com o objetivo de compreender o desenvolvimento da atividade realizada no espaço. Também foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a funcionária responsável pelo setor, visando identificar a compreensão do fluxo de trabalho, identificação de possíveis problemas, além de outros aspectos. Também foi realizada a análise da atividade em si, tendo sido realizada durante o dia de maior demanda, em que foi constatada a presença de um processo operacional distinto daquele que havia sido descrito durante a entrevista. E, além disso, foram realizadas filmagens e registros para a realização da análise postural. Também foram realizadas medições em relação ao nível de ruído dos equipamentos utilizados na secagem dos animais, em que foi verificado um nível elevado, reafirmando a necessidade do uso de EPI por parte da funcionária durante a realização da atividade. Em relação aos resultados, então, os dados de análise postural não tiveram resultados críticos, então os pontos de atenção foram em relação aos aspectos organizacionais, em relação às pausas, que não possuem um intervalo de tempo determinado, elas ficam a critério da funcionária, em relação aos mobiliários, em que a ausência de assentos para descanso e também a ausência de um local de refeições fora do posto de trabalho. Foi verificada a presença de bancos no setor de banho e tosa, mas que possuem uma altura elevada e não possuem encosto, e a funcionária realiza as refeições dentro do setor de banho e tosa. E em relação a outros aspectos do ambiente construído, foi verificada a falta de um sistema antiderrapante próximo a áreas molhadas, como próximo ao lavatório, onde é realizado o banho dos animais. Frente a isso, então, foram elencadas algumas sugestões de melhoria, como a destinação de um local para realização de pausas, que é vista como uma medida de prevenção na NR17, e junto a isso, fornecer assento para descanso com encosto e altura padrão. Também a aplicação de um sistema antiderrapante em áreas com risco de queda e escorregamento, como próximo ao lavatório, como já tinha citado antes, e fornecer um local para a realização de refeições fora do posto de trabalho, visto que atualmente ela realiza as refeições dentro do setor de banho e tosa. Em relação às considerações finais, então, foi verificado que o estabelecimento está há pouco tempo em funcionamento e, associada a isso, a necessidade de adequação de aspectos organizacionais e dos mobiliários, como citado anteriormente. Por outro lado, esse período de atividade inicial é favorável à implantação das melhorias elencadas e pode ter um impacto positivo a longo prazo. Agradeço a atenção por terem acompanhado o trabalho.